Se eu contar pra vocês que eu tô há 25 minutos aqui gravando, aí a câmera avisou que vai ser desligada, porque não tava gravando. Esse é um vídeo especial para apoiadores. A gente vai falar sobre a nossa leitura bimestral Amada. A gente tá lendo em setembro e outubro. E eu queria trazer alguns tópicos pra gente pensar, né? Eu já falei de Amada aqui muitas vezes, vocês já conhecem essa história de cabo a rabo, mas eu queria trazer alguns tópicos pra gente levantar, trazer em questão, entre outras coisas. Pra começar, a Toni Morrison, ela nunca faz escolhas randômicas. As escolhas dela são sempre muito dinâmicas, mas elas são muito assertivas. Ela pensou em escrever Amada quando ela conheceu a história da Margaret Garner, que é essa mulher que foi escravizada e que decidiu fugir do lugar que ela era mantida e levar seus filhos. E ela decidiu dar fim à vida de todos eles. Ela conseguiu fazer isso com uma só das crianças e ela cortou a garganta dela. Para mim isso é uma coisa muito simbólica, né? Quando você é uma pessoa que faz parte de um grupo historicamente minorizado, a tendência é o silenciamento. E quando essa violência acontece diretamente na garganta, acho que as coisas ficam muito claras, né? Obviamente não foi a intenção da Margaret, ela não era milituda naquele período, né? Obviamente ela só queria sanar aquela questão que era dolorosa para todos, mas para mim é uma coisa muito simbólica. E a Toni Morrison resolveu escrever a partir dessa história. Obviamente ela fabula em alguns momentos, ela adiciona alguns fatos, principalmente o elemento fantasma, porque essa criança que acaba perdendo a vida, que ela se torna um fantasma, né? Essa criança volta um tempo depois como uma mulher, né, de jovem, que tem traços de uma criança, que teria a idade dessa criança se a criança estivesse viva, e que fala de assuntos que quem é da família saberia. E quem mais da família senão essa criança, né? Mas existe alguns tópicos que me chamam muito a atenção aqui. Para começar, eu acho que essa não é uma história embranquecida, porque essa não é uma história sobre luto. E essa não é uma história sobre trauma. Essa é uma história sobre rancor. Quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a entender que tudo é intencional. Eu tenho uma professora do mestrado que ela fala que o autor não é bobo. Então, a gente tem que desconfiar de tudo. Cada coisa. É essa mesma professora do mestrado que falou para eu ficar atenta por conta do nome do apartamento. Do apartamento não, da casa. E eu vou falar disso mais pra frente. Mas faz sentido porque as duas primeiras frases desse livro, né, da narrativa o 124 era rancoroso, cheio de um veneno de bebê. São duas frases separadas. O 124 era rancoroso, ponto. Cheio de um veneno de bebê. Depois que eu fui ler alguns artigos que a própria Toni Morrison escreveu, eu descobri que essa foi uma frase que ela demorou para fazer, essas duas frases. Porque ela queria dar a carga emocional que um começo de livro precisava. E essa carga emocional não aconteceria se fosse uma frase só. 124 era rancoroso, cheio de veneno de bebê. Não, precisava ser frases pontuais e que causassem essa pausa pra gente pensar a respeito. E aí, a partir do momento que eu percebi isso, eu pensei, cara, a mulher pensou no ponto final pra primeira frase, eu pensei, tá certo, ganhou o Pulitzer por isso, sabe? Então, tudo é passível de análise aqui, né? O fato de ser uma história sobre rancor, porque a gente parte da premissa que nós precisamos julgar essa mãe que matou essa criança. Como assim? Né? O papel da mãe é quase que animalizado. É papel da fêmea proteger a sua cria. E isso é muito padronizado para as mulheres, né? Enquanto, até mesmo nas histórias escritas, né, de uma perspectiva feminina. Papel da mulher defender a sua cria. Será? Conforme eu pesquisava, eu compreendi que uma das coisas mais comuns no período da escravidão eram que esses sujeitos que eram mantidos, né, análogos, né, sujeitos a trabalhos forçados e outras tantas violências, o mais comum era o autoaniquilamento ou acabar com a vida de seus filhos, porque eram estratégias para não dar continuidade naquele sofrimento. E aí eu me coloco num papel de privilégio, na seguinte situação: eu sou uma mulher de 30 anos que circulo tranquilamente por onde eu quero, que tenho acesso a diversas coisas, que passo inúmeras violências, mas não chega perto do que era esse período histórico. Eu não tenho condições alguma de julgar uma pessoa que toma esse tipo de decisão. Por isso é muito comum eu encontrar alguns artigos, principalmente em inglês, falando que não é obrigação do leitor tecer
produto de julgamento aqui, porque essa não é uma história que a gente vai julgar o que é certo ou errado. Essa é uma história sobre rancor, do mais diverso tipo que ele pode ser, né? Rancor da escravidão, rancor da família, rancor dessa criança, rancor do futuro que não existiu. Então, eu acho que essa é uma história que ela parte das diversas análises, né? E aí, ela termina a história falando: esta não é uma história para passar adiante. Então, talvez esta não é uma história para a gente continuar falando no sentido de corpos escravizados e no sentido também na ideia de rememória, né? A Toni Morrison, ela cunhou isso e eu falo muito sobre rememória frequentemente, no sentido de que é lembrar e esquecer ao mesmo tempo. Lembrar para que as coisas não voltem a acontecer e esquecer no sentido de que a gente não pode ser sempre estereotipado a partir dessas novas histórias. Nós temos outras histórias a contar. Por isso que essa não é história para passar adiante, no sentido de que essa não é uma história real que deve se repetir e essa não é uma história que deve nos definir. Então, acho que são pontos para a gente pensar a respeito. Outra coisa que eu queria falar é uma coisa um pouco mais pessoal, assim. Minha maior dificuldade, enquanto eu estava fazendo meu projeto de mestrado, e continua sendo a minha maior dificuldade, é falar do fantástico e de um ponto de vista racializado. Por quê? Porque o fantasma é essa figura, né, que é envolvida numa mortalha, então fantasmas são sempre brancos. Como é que eu vou racializar uma história de fantasmas? Diz pra mim, com referência, se possível, porque vai me ajudar bastante. Eu não consigo racializar uma história de fantasmas. E foi o meu maior sofrimento. O comum em histórias com personagens negros ou que falem da temática racial é as pessoas classificarem como uma literatura engajada. Eu não acho que essa é uma literatura engajada. Essa é uma história gótica, uma história de horror, que parte da premissa racial. Mas eu não quero ser sempre a pessoa pesquisando sobre literatura negra. Eu quero ser a pessoa pesquisando sobre horror negro, sabe? E a minha maior dificuldade é falar sobre fantasmas numa perspectiva racializada. Porque a ideia que se construiu pelo gótico é a ideia de burguês safado, né? Os vampiros são pessoas belíssimas, né? Sempre muito ricos. Gente, assim, ó, eu aposto dedo mindinho se você me apresentar um vampiro pobre. Um vampiro de uma história que fez sucesso que é pobre. Não tem, sabe? Até esses artifícios são estratégias capitalistas e da burguesia, né? O vampiro, ele às vezes, dependendo de ponto de vista, ele é quase que um mocinho, ele é um grande galã, são sempre bonitos, sedutores, muito claros, traços finos, né? Se eles fogem disso, eles são piadas, não é verdade? E aí, são reflexos também de um capitalismo, né? De tornar esses personagens sedutores. Mas aí, quando a gente parte para uma história racializada e que a gente vai aproveitar do universo fantástico, isso é muito difícil. Porque, primeiro, não há nenhuma referência sobre. E segundo, é que as pessoas já estão com seus estereótipos pré-construídos. Toni Morrison escreve sobre literatura negra. Todas as listas de livros negros para você ler tem um livro da Toni Morrison. Possivelmente tem Um Olho Mais Azul ou tem Amada. Então, antes de eu escrever sobre uma história de fantasmas, eu preciso vencer o seu convencimento de que essa é só uma história sobre literatura negra. Eu preciso te desarmar para daí eu apresentar o artifício do personagem fantasma. Então, a minha dica para vocês é: vão desarmados, vão prontos para se surpreender, vão prontos para não encontrar uma história triste, uma história, né, sobre luto, trauma. Vão prontos para encontrar uma história de rancor. Essa é uma história sobre ódio. Essa é uma história que deixou a Toni Morrison tão fula que ela precisou escrever sobre isso. Talvez o seu romance mais longo. Essa é uma história sobre rancor do período da escravidão. É uma história sobre rancor, sobre as pessoas acham que as pessoas pretas, né, do continente africano, elas tiveram sua vida começada a partir da colonização, né? O que agora a gente precisa vencer o racismo para nossa história começar. Não! Colonização foi um processo de interrompimento. A nossa história foi interrompida, a nossa cultura foi interrompida. Isso é motivo de rancor, né? Na Bienal eu falei sobre organizar o ódio. Eu acho que escrever essa dissertação é organizar o meu ódio. Audre Lorde tem um texto muito bonito sobre os usos da raiva. E a minha estratégia para não ficar calada é a raiva. A minha resposta ao racismo é a raiva. A resposta da Toni Morrison a essa história é a raiva. Então, eu queria muito que vocês... Eu sei que vocês vão se emocionar, que essa é uma história triste, mas pensem que essa é uma história sobre rancor, sabe? Porque essa precisa ser uma história sobre rancor, sobre uma criança que não teve direito à vida e sobre uma mãe que não tinha mais escolhas,
sabe? A única escolha dela foi essa. Então, eu acho que é uma história que desde o começo eu não tinha capacidade de julgar, porque eu não tinha esse direito. Eu não consigo nem me colocar no lugar dessa personagem, que no final das contas foi uma mulher real. Mas é uma história que eu também não consigo julgar essa criança pelo rancor que ela sente, né? E por ela ficar remoendo isso na casa. Esse é um vídeo curtinho, só pra traçar uns aspectos do início da narrativa mesmo, pra vocês pensarem. Há muita coisa histórica aqui, muito do período histórico, mas existe isso, né, dessa história, das duas primeiras frases serem colocadas dessa forma propositalmente, desses 60 milhões, né, que é quem ela destina essa história, que são as pessoas escravizadas. Existe o fato, que a minha professora falou também, que ela ficou, gente, eu não consigo dormir, por que o nome dessa casa é 124? Porque geralmente os nomes das fazendas, né, desses grandes senhores, eram nomes muito bonitos, né? Fazenda Família Feliz, Fazenda Dosilar. E numerar foi uma estratégia da Toni Morrison de desafetar. Quando a gente dá bons adjetivos para um lar, ele se torna afetuoso. A gente dá um número, a gente dá uma coisa exata. A gente dá uma coisa analítica. A gente não afetua esse lugar. Então, assim, eu acho que é uma coisa muito séria de falar aqui, né? Uma coisa até perigosa, assim, para uma leitura, pode desestimular vocês. Mas essa não é uma história de afeto. Essa não é uma história que a gente tem que nutrir afeto. Essa é uma história, como diria Audre Lorde, pra gente ficar fulo. É uma história de rancor. Então, assim, se a Toni Morrison não queria dar afeto nem pro nome da casa que se passa essa narrativa, a gente precisa analisar essas coisas, né? Cada frase importa, cada silêncio importa. Existem muitos artigos sobre Amada que falam sobre o silêncio. E eu acho que uma outra coisa pra gente analisar são as árvores. A personagem fala sempre que tem uma árvore nas costas. E a gente sempre acha que é uma metáfora e tal. Eu não acho que é uma metáfora. A primeira vez que eu li, eu já sabia que era sobre violências físicas que ela tinha sofrido e ficaram cicatrizadas. Eu não vou falar aqui que o YouTube vai me derrubar, né? Mas imagina essa violência que ia acontecendo nas costas da pessoa, a cicatriz vai ficar de uma raiz. Então, quando ela falava, tem uma árvore nas minhas costas, eu ficava, tipo, genial. Genial pra você descrever uma das maiores violências possíveis, de uma maneira poética e uma maneira que as pessoas nunca mais vão esquecer. Então, são só alguns pontos para vocês pensarem a respeito. Eu tento muito ir para um lado do fantástico, porque eu não quero produzir coisas que pessoas já estão fazendo, né? Eu tô subindo alguns artigos no Drive para vocês, e vocês vão ver que a maioria das pesquisas são sobre memória, sobre silêncio, sobre o trauma, sobre as reflexões de uma mulher negra, né? Como essa figura feminina é encarada aqui. E eu quero ir pro lado do fantástico porque a literatura fantástica tem muito a ver com moralidade, principalmente o horror. O horror tem muito a ver com moralidade, aquilo que foge do senso comum de uma sociedade e o que nos deixa assustados. E Amada deixa as pessoas assustadas, porque mexe com a moralidade, né? De um ponto de vista animal, comum é a fêmea proteger o seu filho. Isso é tão maluco que já é concebido para as pessoas. Do ponto de vista humano, o comum é a mãe proteger o seu filho. E, ok, isso é o comum, o geral. Isso é estipulado socialmente. E aí, quando o contrário acontece aqui, mexe com a nossa moralidade. Então, eu gosto de pensar nessas estratégias do fantástico para a gente refletir os espaços que a gente ocupa e os jogos sociais que a gente vem fazendo. Desde um período quase que bélico, né, de lutas diretas entre determinados grupos sociais até hoje em dia. Então, assim, logo volto com as minhas considerações, mas eu espero que vocês estejam gostando dessa leitura, apesar de todo o sofrimento. E eu espero que vocês lembrem que essa é uma história sobre rancor, mas é uma história que a gente nunca mais esquece, porque ela mexe com a gente profundamente. Um beijo.